Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui para tratar de um assunto novo, que é trovadorismo, certo? O que nós estudamos até então diz respeito a o que é literatura, gêneros literários, estruturas dos textos literários e, especificamente, estruturas de textos líricos, que foi o último assunto que nós abordamos. Metrificação, tipos de versos, tipos de estrofes, rimas e etc. A partir de agora, nós daremos início à análise de escolas literárias e períodos literários da língua portuguesa. E eu apresento a vocês, então, o trovadorismo. O trovadorismo, que é considerado o período da história da literatura da língua portuguesa como o marco da literatura em língua portuguesa, lá em Portugal, ok? Trovadorismo, então. O trovadorismo, meninas e meninos, é considerado a primeira manifestação literária da língua portuguesa, ocorrida a partir do fim do século XII. Ou seja, estamos falando do final dos anos 1100 e início dos anos 1200 lá na Europa. É importante observar que o surgimento da literatura da língua portuguesa coincide com o surgimento da própria língua portuguesa, com o surgimento desse idioma e com o surgimento de Portugal enquanto Estado-nação independente da Igreja Católica Apostólica Romana e independente do antigo Império Romano também, certo? Vocês devem se lembrar de que a língua portuguesa, assim como o espanhol, o italiano, o francês e outras línguas, são derivadas do latim. O português é uma língua derivada também do latim. E a partir do momento, então, em que o português se diferencia do latim, passa a haver uma expansão desse povo e dessa língua utilizada por um povo que é o povo português. Tudo bem? Então é importante lembrar sempre da história da língua portuguesa, da história de Portugal, para compreensão do que foi o trovadorismo. Tudo bem até então? O trovadorismo é uma manifestação literária, continuando a leitura, constituída sobretudo de trovas. Ah, Gustavo, por isso então o nome trovadorismo? Exatamente. Trovadorismo é uma expressão que deriva de trova. E trova significa rima, tudo bem? As trovas eram textos líricos feitos para serem cantados, para serem transformados em música. Vocês já perceberam que os textos líricos apresentam uma relação muito íntima, muito direta com a música. E as trovas do trovadorismo evidenciam isso muitíssimo bem, ok? Para finalizar a minha apresentação inicial do trovadorismo, é importante destacar também que essa manifestação literária, o trovadorismo, é marcada pelo sentimentalismo. Como assim, Gustavo, sentimentalismo? Os autores do trovadorismo tendem a ser muito sentimentalistas, sobretudo quando falam do amor, mas eles podem ser também sentimentalistas quando fizerem críticas por meio de alguns tipos de trovas que nós vamos estudar ao longo das próximas aulas. Então, esse sentimentalismo se percebe ou pelo amor ou pela crítica. Gravem isso por enquanto. Uma outra marca do trovadorismo é o teocentrismo, típico da cultura medieval. Gustavo, o que é que significa teocentrismo? Significa que Deus, Teo é uma expressão, se eu não me engano, de origem grega, que significa Deus. Isso significa que o trovadorismo, ao ser considerado um período literário teocêntrico, é um período literário cuja abordagem artística dos autores estará centrada em Deus e em valores relacionados ao Deus cristão, sobretudo. Então, por exemplo, quando um autor do trovadorismo falar de amor, ele falará de amor de uma maneira muito parecida com a forma como a igreja cristã, católica sobretudo, acreditava ser o amor. Existe uma semelhança entre o amor
expressado pelos autores do trovadorismo e a ideia de amor concebida pelos cristãos da Idade Média. Tudo bem? Então, por isso é que se afirma que o trovadorismo é uma escola literária essencialmente teocêntrica ainda. Muita atenção a isso, porque o próximo período literário que nós estudaremos será um período literário antropocêntrico, ou seja, um período em que os autores estarão centrados na análise e na expressão de coisas referentes ao homem. Haverá, então, essa dualidade ao longo da história da literatura da língua portuguesa, ou uma manifestação literária mais teocêntrica, ou uma manifestação literária mais antropocêntrica, certo? O trovadorismo é reconhecido por conta desse teocentrismo e também, como eu falei, por conta do sentimentalismo que perpassa muitas das trovas compostas neste período. Alguma dúvida até então? Se tiverem, mandem para o meu e-mail, por gentileza. Eu apresento a vocês ainda o marco do trovadorismo em Portugal, que é este texto chamado Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós. Esse é o autor, ok? Cantiga da Ribeirinha é o texto. Esse texto, acredita-se, foi escrito, foi composto ao final dos anos 1100. Por isso é que se diz, então, que o trovadorismo é um período literário do final do século XII, final dos anos 1100 e início dos anos 1200. Tudo bem? E os tipos de cantigas ou de trovas do trovadorismo são estes que eu apresento a vocês. Existem basicamente dois tipos principais, que são o das cantigas líricas e o das cantigas satíricas. Muita atenção, pessoal, para vocês não confundirem conceitos. Texto lírico é uma definição daquele conteúdo gêneros literários, que nós já abordamos em aulas anteriores. Cantiga lírica é uma expressão, essa expressão cantiga lírica é uma expressão típica do período do trovadorismo, certo? Então, uma cantiga lírica será aquela cujo tema, cuja temática desenvolvida será o amor, tudo bem? E essa expressão a respeito do amor poderá se apresentar de duas diferentes formas, pelas cantigas de amor e pelas cantigas de amigo, tudo bem? Tanto as cantigas de amor quanto as cantigas de amigo tratam desta temática, que é o amor, certo? Já as cantigas satíricas serão também textos líricos. Atenção! Todas essas cantigas fazem parte daquele gênero que nós estudamos anteriormente, o gênero dos textos líricos. Só que no trovadorismo, cada tipo de texto lírico recebe um nome específico, certo? Quando a temática desenvolvida por um texto do trovadorismo for a crítica a alguém ou a algo, principalmente a alguém, esse texto será considerado uma cantiga satírica, que poderá ser ou de escárnio ou de maldizer. Tudo bem até então? Eu apresento a vocês, então, a famosa Cantiga da Ribeirinha, que, como eu falei, é considerada o marco do trovadorismo português. É importante destacar que o trovadorismo não floresceu somente em Portugal. Ele nasceu na França e se espraiou por vários outros países ou para várias outras regiões europeias à época, chegando inclusive a Portugal. Prestem atenção à leitura e à análise que nós vamos fazer deste texto agora. No mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu morro por vós. Ai! Gustavo, quem é vós a quem o eu lírico se refere? A sua amada, que será mais bem apresentada nos versos seguintes. Mas é importante destacar já o sentimentalismo que faz parte da construção desses versos. O eu lírico diz que não pode ser comparado a ninguém no mundo pelo fato de ele estar apaixonado por uma mulher. E ele diz, eu morro por vós, ou seja, ele morre de amores por essa mulher da qual ele fala. E ele continua, pálida senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate quando eu vos vi sem manto?
rosto. Percebam que ele apresenta algumas descrições a respeito dessa mulher, uma senhora ou uma mulher branca, de face rosada, e ele faz uma exclamação: quereis que eu vos retrate quando eu vos vi sem mano. Imaginar a partir dessa expressão que esse seu lírico, em algum momento de sua vida, viu essa mulher infeliz o dia em que acordei, que então eu vos vi linda. E, minha senhora, desde aquele dia, ou seja, desde o dia em que eu vi você, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio Muniz, perceba que o eu lírico apresenta essa mulher com alguma especificidade. Ela diz que ela é filha, ele diz, perdão, que ela é filha de Dom Paio Muniz. Essa forma de tratamento, dom, significa algo, significa que esta mulher é uma mulher pertencente a uma classe socioeconômica superior, ok? Enquanto o eu lírico é pertencente a uma classe socioeconômica inferior à dela, como se verá nos próximos versos. Atenção! E vós, filha de Dom Paio Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, mas eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós, nem terei o mimo de uma correia. Gustavo, não entendi nada nesta parte final. Nesta parte final, o eu lírico fala que talvez essa mulher de quem ele fala pense que uma altura seja uma pessoa equivalente a ela no âmbito socioeconômico, ou seja, uma pessoa de mesmo nível social, de mesmo nível econômico que ela, mas esse eu lírico se assume abaixo dessa mulher pela qual ele é apaixonado. Ele diz ao final: de presente nunca tive de vós, nem terei o mimo de uma correia. Essa expressão correia provavelmente significa cinto. É possível imaginar que isso talvez fosse um presente comumente dado durante a Idade Média, no contexto português, das pessoas, umas às outras. E o que esse eu lírico diz é que, além de ele não ter roupa que esteja à altura dessa mulher, roupa luxuosa, para estar com ela, nos mesmos contextos dela, ele nunca uma domínio do afeto dela, como uma correia, como um cinto. Então, é possível imaginar que esse eu lírico, embora apaixonado por essa mulher, seja um eu lírico jamais percebido por ela. Então, apaixonado por ela, mas sem ser percebido por ela. Alguém se identifica com isso, com essa situação? Deixo para vocês a reflexão. E para finalizar esta apresentação, eu apresento a vocês as cantigas líricas que podem ser ou de amor ou de amigo, certo? Qual é a diferença entre uma cantiga, a de amor, e outra cantiga, a de amigo? Numa cantiga de amor, o eu lírico será masculino. Eu lírico, sujeito lírico ou eu poético será homem. E o tema desenvolvido por esse eu lírico será a impossibilidade de realização amorosa. Geralmente, esse eu lírico não poderá estar com a sua amada, que ele idealiza, pelo fato de eles dois pertencerem a classes socioeconômicas distintas. Tudo bem? E quando houver a descrição do contexto de fala desse eu lírico, essa descrição se passará em cortes palacianas, ou seja, em lugares habitados por gente da nobreza ou da aristocracia, certo? Por outro lado, uma cantiga de amigo apresentará um eu lírico feminino. Na próxima aula nós vamos retomar isso de maneira mais detalhada, mas um eu lírico feminino, ou seja, uma mulher. Ué, Gustavo, mas nesta época mulheres escreviam textos? Não, a literatura era uma exclusividade dos homens, mas alguns desses homens escreviam como se fossem mulheres, ok? Então, numa cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, é uma mulher que desenvolve esta temática.
a ausência do amigo ou do amado e a tristeza decorrente disso. Então, é uma mulher expressando a sua tristeza, expressando uma espécie de lamento em decorrência da ausência, da distância entre ela e o amado, ou da ausência do amado. E quando houver a descrição do contexto de fala dessa mulher de uma cantiga de amigos, será esta a descrição: pequenos sítios, vilarejos, ou seja, lugares habitados por gente de condição socioeconômica baixa. Certo, pessoas? A tarefa de casa que eu deixo para vocês será a seguinte: não precisam me enviar isso, é só para vocês realizarem essa tarefa mesmo. Eu quero que vocês releiam Cantiga da Ribeirinha e procurem, inclusive, o texto original de Cantiga da Ribeirinha para vocês terem uma ideia de como é que a língua portuguesa era àquela época. Tudo bem? Então vocês vão reler o texto Cantiga da Ribeirinha, o original e depois a versão em língua portuguesa corrente, atual, e vão vão responder a seguinte pergunta. Vão dizer se é uma cantiga de amor ou de amigo. Então, é uma cantiga de amor ou é uma cantiga de amigo e por quê? Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, meninos, e até a próxima aula. Beijos!